Bom dia, tá me ouvindo? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, Aproveitando aqui já para fazer os testes. tá. Vai apresentar também, né? Você vai também? Aham. Como é que tu colocou esse fundo do SEMEAD aí? Ah, eles disponibilizaram no site mesmo da Semead, logo na entrada, assim, do site. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Encontrei. Eles sugeriram como plano de fundo. Aí tem um branco, um azul. Isso tá onde? No site? Isso mesmo, logo na abertura do site de Ah, Semead tô vendo. 2025. Aí você baixa. Deixa eu Isso, ver. baixa e já fica nos seus documentos, download. Aí é só colocar. Aí aqui no Zoom, a pessoa clica onde? Deixa eu verificar, vê se, porque eu adicionei logo antes de Na entrar. entrada, né? Logo na entrada. Será que tem essa opção aqui? Eu acho que eu encontrei. Aqui tem avatar, vídeo. Deixa eu ver. Eu acho que na a primeira opção em cima, na parte de cima, tem as opções em cima, né? Assim, tem avatar, vídeo, aí em cima um pouquinho não tem, não? Deixa eu ver. Eu acho que eu já teria que entrar já com esse fundo. Deixar assim mesmo. Eu acho que era, mas aí deixa assim que tá legal. O, É, eu o- desfoquei o fundo. Aham. Você é de onde? Eu sou da Paraíba, sou de Campina Grande. Eita, E você? sou de Pernambuco, Caruaru. Ah, pertinho ali. É, Vez por outra a gente dá um pulinho lá. Oi, bom dia, bom dia, Bom ela dia. e Ana Maria, tudo bem? Eu tudo estou ouvindo bem? vocês aqui falando e eu sou do Ceará. A gente está tudo pertinho aqui, né? Olha É, aí. nordestino. Isso. Eu estou como assessor dessa sessão, né, online, mas a gente tem um moderador, né? Então, são 8 horas. O moderador é o Marcelo Albuquerque, ele é da FEA, né, da USP. Então, vamos esperar um pouquinho para ver se ele entra, né? Já Para ele. entrou? Chegou. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia.
Bom Bom dia. dia. Eu Bom peço dia. desculpas, eu tava na sessão das 4 horas da tarde. Eu tô em tanta sessão que eu me perdi nos links aqui. Peço desculpas. Ô, Marcelo, bom dia, meu cara. Bom dia, como está? Tudo bem? Peço desculpas, pessoal, pela minha confusão aqui. Não se preocupe. Bom dia. Muito bem. Bom, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bem-vindos aqui ao nosso SEMIAD. Vamos iniciar a nossa sessão. Deixa eu me apresentar antes. Meu nome é Marcelo Buquerque, eu vou atuar como mediador dessa sessão. Eu faço parte do grupo de pesquisa em gestão de riscos da FEA USP e é uma satisfação estar aqui com vocês. Lucas, tudo bem? Lucas é nosso colega também de estudos na FEA. E nós vamos fazer apenas para que a gente possa se organizar aqui. Nós temos aqui três trabalhos que nós vamos estar conhecendo hoje e discutindo com base na apresentação de vocês. Então, o primeiro deles, gestão emocional e tomada de decisão em negócios de beleza liderados por mulheres. Vive- O segundo deles vai ser, só um minutinho, só deixa eu brigar com a tecnologia aqui. Bom, nós vamos começar então pelo trabalho que eu já falei, e nós temos meia hora para apresentação. Eu sugiro que nós utilizemos 15 minutos para a apresentação. Não precisamos ser tão rigorosos, um pouco a mais, um pouco a menos, não nos prejudica em nada. E, em seguida, nós fazemos mais 15 minutos, 10 a 15 minutos de discussão. E passamos para cada um dos trabalhos, ok? E eu gostaria de saber quem vai apresentar esse trabalho. É você, Maria? Olá. Oi, eu vou fazer nessa apresentação, não. Meu trabalho é inovação na ponta. O meu é Vivendo a Inovação na Ponta, um estudo de inspiração fenomenológica sobre a atuação de agentes locais de inovação. Estão me ouvindo? Estamos Sim, sim, estamos sim. Uhum. Mas se quiser, eu começo apresentando, não tem problema não. Ok, nós está no trabalho Vivendo a Inovação na Ponta, um estudo de inspiração tecnológica sobre a atuação de agentes de inovação. E o terceiro trabalho previsto para hoje, análise de usabilidade do sistema unificado de administração. Eu não estou ouvindo bem, não sei se vocês estão vendo aí. E A fala ficou travando um pouco. melhor, Não, professor, melhor, eu estou ouvindo um pouco ruim. Eu também, com ruídos. pode ser a minha internet. Tá mudo. Eu acho que não é nem internet, professor. Deve ser conexão, fio, né? Cabo, alguma coisa do tipo. Mas no início da nossa conversa, a sua voz dava para ouvir perfeitamente.
Lucas, Agora voltou, professor. voltou? Me escutam? Agora escutando Sim. perfeitamente. Ah, que bom. Então tá resolvido. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos começar pelo trabalho, pelo segundo trabalho, tá? E que é o Vivendo a Inovação na Ponta, e depois nós tomamos o primeiro trabalho, Perfeito. ok? Já posso compartilhar? Por favor, fique à vontade. Obrigada. Vocês estão vendo minha tela? Sim, só não está no formato apresentação. Não tá, não? Agora sim, Ah, perfeito. ótimo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Mirelle, sou autora desse artigo, juntamente com o Tiago Maranhão, que tem por título Vivendo a Inovação na Ponta, um estudo de inspiração fenomenológica, que é sobre a atuação dos agentes locais de inovação. Na parte introdutória, a gente focou com destaque na inovação, já que ele é um elemento central para a competitividade das micro e pequenas empresas. Peraí. E é por meio da inovação que as empresas conseguem aumentar a produtividade e também adotar as práticas de transformações digitais e, com isso, incorporar ações que são voltadas à sustentabilidade. Então, nesse contexto, o projeto Agente Local de Inovação, que é o projeto ALI, que ele é constituído desde 2008, iniciou com o CNPq e deu continuidade com o SEBRAE, ele faz essa conexão de conhecimento técnico-metodológico com o cotidiano das micro e pequenas empresas, que são os pequenos negócios. E esses ALIs, eles atuam como mediadores, levando essas metodologias e práticas de inovação para os pequenos negócios, com esse objetivo de fazer essa aproximação e promover adoções práticas inovadoras de forma simples e acessível. E o programa, ele também representa um processo formativo para os próprios agentes, onde eles têm essa vivência na prática, onde lida com os desafios que são bem complexos entre a inovação, não é bem sobre a inovação, mas sim entre as empresas, de como lidar com essas práticas empresariais. E trouxemos como pergunta de pesquisa como os agentes locais de inovação interpretam suas experiências e desafios e aprendizados durante sua atuação na modalidade do Projeto Ali em Pernambuco. No referencial teórico, trouxemos um ponto falando sobre a teoria da aprendizagem experiencial, descrita por Kolbe e Kolbe, que a aprendizagem ele é um processo contínuo de transformação de experiência, onde esse conhecimento ele é construído pela interação entre as vivências e as reflexões críticas também. E essa teoria, ela envolve uma fase, num ciclo de aprendizagem, que essas fases são interdependentes, onde ela fala sobre a experiência concreta, a observação reflexiva e a conceitualização abstrata e a experimentação ativa. Ou seja, o conhecimento, ele não vem apenas de ouvir ou de ler, mas ele vive algo que você pode refletir sobre isso e você pode compreender o que aconteceu na prática e colocar em prática o que você vivenciou e o que você aprendeu nas situações. Essa teoria dessa aprendizagem, ela vem dizer isso, que você aprende, você sente, você reflete, você pensa e você age. Por isso a gente utilizou. Sobre o outro referencial teórico, nós falamos sobre as competências profissionais e as práticas de inovação, onde essas competências envolvem a mobilização dos saberes técnicos, os sociais e os situacionais na prática. Então, esse projeto ALI, o projeto de agente local de inovação, ele traz com que as competências eles emergem na prática, de forma de como é que você age, como é que você faz de acordo com os desafios que acontecem no empreendedorismo e também de acordo com os imprevistos, que são muitos. E aí o desempenho dos ALIs, eles exigem muita reflexidade para que possam se adaptar, ter também uma autonomia e ao longo dos atendimentos fazer essas competências que são construídas no cotidiano. E essa aprendizagem também,
ela se dá pela análise crítica que ocorre na prática, ou seja, pela construção que ela é contínua de acordo com as vivências e as experiências. E para fechar o referencial teórico, a gente falou sobre a inovação, que ela também é compreendida como esse processo dinâmico, que ele é resultado de uma interação entre o conhecimento técnico, metodológico, o contexto e a criatividade. Já nos procedimentos metodológicos, para conduzir essa pesquisa, a gente utilizou uma abordagem qualitativa com uma inspiração fenomenológica, que ela é proposta por George, em 2003. E a gente escolheu essa metodologia, essa escolha metodológica, foi por conta do objetivo, que era compreender os sentidos e os significados que eram atribuídos aos ALES e as suas experiências que eles estavam vivenciando nos atendimentos. E com isso a gente buscou entender como é que ocorria isso na prática. E nesse procedimento metodológico, a gente utilizou a coleta de dados, que foram as entrevistas semi-estruturadas com 7 ex-ALES, ex-agentes locais de inovações, que incluía tanto os agentes locais de inovação como os orientadores dos programas. E essa pesquisa foi realizada entre o mês de maio e junho de 2025, teve uma duração média de 30 minutos para cada entrevistado, que as entrevistas ocorreram para o pessoal da modalidade Transformação Digital, o TD, a Produtividade e a Educação Empreendedora, que foram atuantes nas regiões, a gente chama regionais, Caruaru e Garanhuns. Em cada região tem em média de 20 a 30 cidades, ou seja, foram quase 60 cidades de pesquisa. E a gente utilizou também a amostragem intencional. Essa amostragem intencional foi exatamente com pessoas com ex-ALES que já tinham participado pelo menos um ciclo completo nessa atuação desse programa, desse projeto, envolvendo tanto os executores, que são os orientadores, como os ALES, que são os bolsistas que faziam esse atendimento na ponta, indo em loco nas empresas. E essas entrevistas, elas foram gravadas mediante o consentimento, sempre prezando pela LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e depois elas foram transcritas e codificadas com pseudônimos para preservar o anonimato dos participantes. E também foi realizada uma observação participante, que nesse caso eu fui uma ex-ALE também, então isso favoreceu bastante para fazer essa triangulação dos dados, como eu já fui até dezembro do ano passado, aí tinha mais propriedade para falar, para fazer essa triangulação. E durante as entrevistas, eles foram guiados por um roteiro com perguntas abertas, que foi organizado em blocos, onde a gente perguntava sobre o perfil, a formação, a trajetória, como eram as suas experiências na prática, quais eram suas percepções sobre a atuação do programa, quais foram os aprendizados e as competências que eles desenvolveram, e com base nisso também a gente falou sobre as concepções da inovação, que é o destaque do programa, falar sobre inovação, produtividade, e a reflexão sobre o papel do ALE. E, para finalizar, a gente pediu para eles darem sugestões de como poderia ser melhor, de acordo com a visão deles. Nos resultados e discussões, a gente, como separou por blocos, a gente começou falando sobre as vivências em campo, as escutas, como eram os vínculos, como era a medição territorial, e com isso, esse papel do ALE, ele tinha essa mediação entre o SEBRAE e os pequenos negócios, só que eles não eram funcionários o programa diz que você não é funcionário do SEBRAE, você é um bolsista, então você faz uma mediação, e você consegue construir esse vínculo de confiança nas empresas, porque são vários encontros em um período de 6 meses, onde você faz com que tenha uma confiança entre o agente local com os empresários. E essa atuação, ele tem uma escuta qualificada, a gente trabalha com a escuta ativa, onde faz parcerias e tem essa presença humana, que faz com que tenha essa confiança e faz esse laço afetivo entre os ALES e as empresas. E aí a gente trouxe aqui alguns exemplos dos entrevistados, algumas das falas dele, onde o ALE orientador, um deles falou que era uma rotina muito intensa nessa gestão de processo para fazer esses acompanhamentos dos agentes, porque eram 25 empresas em 6 meses e é muito complicado para garantir a qualidade. Eram muitos atendimentos em pouco tempo, durante um mês tinha que atender 25 empresas e era muita demanda. Então, isso, das ALES, a ALE orientadora, ela disse que isso deixava muito intenso. Já o ALE orientador da modalidade produtividade,
Ele falou que o acompanhamento era muito mais do que além da obrigação. Ele também fazia os atendimentos em campo, mas ele ia porque queria e não porque era obrigado. Então, ele fazia um papel além do que era a função dele. Já os ALIs de transformação digital e produtividade, ele disseram que trabalhava muito com essa escuta ativa e as pequenas mudanças geravam grandes resultados, grandes impactos na empresa, porque através dessas pequenas inovações, por mais que fossem simples, traziam muitos resultados. Já o Ali, da educação empreendedora, ele disse que tinha uma forte dimensão afetiva. Ele se sentia mais importante, eles eram mais ouvidos, as pessoas davam mais importância para eles, ele se sentia que estava num território bom para empreender naquela função que foi designada. Já o Ali 4 e o Ali 5, eles disseram que era uma atuação intensa por conta do deslocamento. Fazia esse deslocamento, já que era cidade distante, não era tudo dentro da cidade onde eles moravam, isso fazia com que tinha um intenso movimento na hora de fazer esses atendimentos. Além deles fazer esses vínculos emocionais, trazia uma confiança por eles fazerem esse deslocamento das cidades deles até o atendimento das empresas. Ainda nos resultados de discussões, no outro bloco, que falava sobre o aprendizado experiencial e o desenvolvimento profissional, a gente fez uma linkou com as práticas que é redigida por Kolbe, quando eles disseram que aprendiam fazendo e, com isso, faziam experimentação. E eles passavam a refletir e a adaptar a diversos cenários, porque era uma empresa de diversos segmentos e eles conseguiam se adaptar a cada segmento de acordo com a necessidade, eles aplicavam essa inovação. E eles tinham muito essa postura de liderança e de autonomia para tomar decisão, não tomar decisão para fazer o que a empresa deveria fazer, mas para direcionar. E com isso, foram desenvolvendo competências, que foi a escuta ativa, uma boa comunicação, uma melhora na gestão do tempo, eles conseguiram articular melhor, fazer negociação, e com isso eles precisaram utilizar muito a inteligência emocional, principalmente quando falavam em crises e resistências, por serem empresas familiares, tinham muitas questões de sucessão familiar, e eles teriam que lidar muito com essa questão da inteligência emocional. E com isso eles foram criando construção e autoridade e uma melhor identidade profissional. E com isso a gente trouxe umas falas que foi bastante marcante nas entrevistas, onde eles falavam que a principal competência foi a liderança, para saber lidar com a gestão e com as pessoas. Teve outro que disse que foi melhor do que a faculdade, conseguiu aprender muito mais. Teve outro ali que falou que o projeto fez ter a certeza do que ele queria para a vida, de tomar uma decisão de como seguir a carreira, de qual profissão ele escolher. Outro ali falou que foi um divisor de águas, e o outro disse que não teria a experiência que tem hoje se não tivesse entrado no Ali. Ou seja, foi algo que marcou a vida, tanto pessoal como profissional de cada Ali, desde o Ali orientador como o Ali atuante no campo. E com isso também teve alguns desafios. Esses desafios foram a burocracia, era bastante burocrata a questão do programa, de como acessar, de como subir os arquivos e enviar para o Sebrae. Teve questão também da inovação. Muitas das vezes eles disseram que tinha essa comunicação na falha. O programa ele não era muito alinhado com os ALES. Eles não tiveram treinamento um treinamento adequado para fazer esses atendimentos e com isso sofreram com muitas dificuldades. E, apesar disso, tinha um número muito elevado de empresas por agente, no qual não conseguia ter uma entrega bem efetiva. E isso trazia uma sobrecarga emocional e essa sensação de não pertencer ao Sebrae, que eles trabalhavam no Sebrae, mas não podiam dizer que era do Sebrae. E ainda trouxemos aqui outras falas que eles falaram o seguinte, que eles eram cobrados para aplicar algo que não funcionava, que eles sabiam que não ia dar certo. O método era bom, porém, mas nem tudo se aplicava a todos. Isso era uma dificuldade e eles eram obrigados a colocar aquilo que eles sabiam que não ia dar certo. E outra fala que marcou é que eles disseram que estava no programa do Sebrae, mas não fazia parte do Sebrae. Isso, eles disseram que tiveram que aprender muito na marra. Aprender na marra, na nossa gíria popular aqui da nossa região do Nordeste, é aprender sem ter ninguém ensinando, é você ir lá e fazer e as coisas acontecer. E, nas considerações finais, esse projeto ele vai muito mais do que uma política de inovação, porque ele é um dispositivo formativo, ou seja, ele transforma tanto as empresas como também os agentes que estão ali na ponta atuando. E essa vivência do campo, ela promove uma aprendizagem de experiência que une a teoria com a prática, onde os ALES faz essas resoluções de problemas que existem nas empresas.
E, apesar disso, os ALIs conseguem desenvolver competências que são relacionadas às técnicas profissionais e também à emocional, porque eles desenvolvem a liderança, a escuta, a inteligência emocional e essa articulação territorial que é o deslocamento. E eles falaram também que as considerações finais é que essa experiência ressignificou a noção de inovação, que elas são entendidas como as pequenas mudanças que geram grandes impactos no cotidiano. E nas considerações finais, as recomendações para o programa é trazer um fortalecimento dessa formação inicial, fazer um treinamento melhor na parte inicial para os agentes, para eles não irem diretamente para o campo com essas dificuldades. Fazer também a ampliação dessa escuta para entender quais são as dificuldades para depois aplicar o programa e não aplicar exatamente o que tem na metodologia, sabendo que não vai ser realizado com sucesso, porque nem sempre tudo aplica a todos e também ter essa valorização do papel do Alice, porque já que era uma fala deles que ele dizia que não se sentia pertencente, a gente viu que essa necessidade de recomendação de melhoramento para esse programa. E também reduzir o número de empresas, já que a quantidade de 25 no período de 6 meses estava deixando uma baixa qualidade, e se diminuir a quantidade, eles poderiam fazer uma entrega melhor. E aqui nós temos as referências bibliográficas, que foram com os principais autores falados durante o nosso estudo. Pronto, só isso mesmo. Ok, Maria Mirelle, muito interessante o trabalho, tá? Agradeço por compartilhá-lo. Eu deixo aberto agora para qualquer um dos colegas que está aqui para fazerem as suas perguntas. Em não havendo, eu tenho algumas perguntas que me chamaram a atenção, mas eu deixo aberto para que vocês possam fazer perguntas. Ok. Bom Alguém dia, tem alguma? Oi, bom Lidiane. dia a todos. Maria, gostei muito do seu trabalho. Eu também estou utilizando o ciclo de aprendizagem experiencial de Kolbe, mas no meu caso, numa pesquisa quantitativa, então utilizando como escala, e ainda estou escolhendo a escala que eu vou utilizar. Mas assim, me chamou muita atenção, né, a questão da falta de identidade do Ali com as políticas ali do Sebrae e a forma também que eles atuam na região. Eu nunca fui Ali, mas eu já li os editais e participei. E aqui na minha região, que eu moro em Tangará da Serra, Mato Grosso, por exemplo, os contratos são de 3 anos para atender 30 empresas. Então, são 5 empresas a cada 6 meses, que eu acredito que é uma forma que esse Ali ele vai trabalhar com um pouco mais, bem mais, né, tempo e qualidade. E parece que não tem um alinhamento dessa informação e da forma como cada região vem trabalhando, né? Talvez até dar uma verificada nesses editais se tem uma diferença aí para a região de vocês. Porque até onde eu conheço, aqui na minha região aqui do Centro-Oeste, são contratos de 3 anos para atender 30 empresas. E isso me deixou um pouco assim chateada, porque aqui o pessoal gosta, né? Que o pessoal quer fazer o Ali, mas como eles colocam lá uma cláusula que a pessoa tem que ter dedicação exclusiva, aqui na região eles colocam isso, que tem que ter dedicação exclusiva, nem todos conseguem, né? Por exemplo, eu sou professora universitária, mas trabalho na área de gestão, sou da área da administração, então para a gente é gostoso, né? Ir a campo, vivenciar experiências, mas o edital não permite isso. Então, ainda existem traves que eu acredito que o programa ele vai melhorar com o tempo. E achei bem interessante essa iniciativa de começar a pesquisar sobre isso e trazer esses resultados. Então, quero parabenizar você e o colega Tiago, né, que realizaram o trabalho, por enxergar essa dor. Parabéns. Obrigada. Obrigado, professora Lidiane, pelo comentário. Eu fiquei com uma curiosidade aqui, porque eu achei muito interessante o tema e o seu comentário, Lidiane,
acrescentou aqui, porque é um campo de pesquisa bastante aplicado e acontecendo em vários locais, e pelo jeito com perspectivas diferentes, talvez regionalizadas, para atender. A oportunidade que o trabalho dá de contribuir com o próprio Sebrae, com a perspectiva daquele que executou e as percepções e as sensações de como foi fazer isso. Por favor, eu gostaria de só fazer uma pergunta que me chamou a atenção. Qual é o perfil das empresas em que se aplica normalmente? São pequenas empresas, são pequenas empresas familiares, mas me fala um pouquinho o que elas fazem, algumas daqui mais tenha te chamado a atenção ou que possa ser uma média. São as micro e pequenas empresas, ME e EPP. Não Mas podem me se dá algum permitir. exemplo do que elas fazem, aquelas que você que se recordar. A gente trabalha nas serviços, indústria, comércio e os três, prestação de serviço, comércio e indústria. Sendo de Aham. pequenos e médios em porte, não tem um segmento específico, ele é aberto para todo tipo de Uhum, segmento. Só que na nossa uhum, região, que são as regiões meridionais, Caruaru e Garanhuns, cada uma tem uhum, em cerca de 20 a 30 cidades. São praticamente empresas que têm sucessão familiares, aí tem muito problema na inovação. Eles não conseguem inovar porque a sucessão familiar tem esse bloqueio, não tem uma mente aberta. Muito isso daí parte pelo comportamento, é mais uma parte comportamental dos empresários, e não em si pela inovação que eles não conseguem adequar. Porque muitas vezes eles querem implantar algo novo, e inovação não é algo radical, pequenas mudanças que faz uma melhora na empresa. E o bloqueio de ser sucessões familiares e não ter aquela coisa hierárquica e ser assim, tudo no mais ou menos e as coisas vão acontecendo, aí eles não conseguem avançar, têm dificuldade para crescer, porque as pessoas São fases iniciais de é, maturidade. muitos deles são de longas datas, empresas de 20, 30 anos, mas ainda continua assim. Não consegue ter Entendi. essa organização. Bom, e também o foco de vocês não foi as empresas, mas a percepção dos ALIs ao Foi. trabalhar com as empresas. É Tá ótimo. porque sou mestranda e agora a minha dissertação eu estou falando sobre os empresários, sobre essa sucessão familiar, essa inovação. Aí eu Ah, busquei isso esse te estudo. puxou o link para isso. Não, porque eu fiquei, quando você falava, eu fiquei pensando numa realidade que é um pouco diferente, mas que valeria uma pesquisa bem interessante, que é não somente o universo das pequenas, mas também das médias e talvez das grandes empresas. E hoje em dia a gente está lidando com a questão do trabalho presencial e do home office, e há uma percepção da perda da oportunidade do aprender, sentir, pensar e agir quando você está através de uma tela. Então, isso que você, quando você falava, eu tentava visualizar também como isso está refletindo na formação das novas lideranças das organizações, independente de qual seja, se ela não estiver presente. No caso de vocês, eu acredito que a presença é quase que obrigatória. As empresas são pequenas, todas as pessoas estão muito próximas e talvez isso não afete, mas é um campo interessante explorar esse aprender, sentir, pensar e agir um contexto que a gente está vivendo de pós-pandemia, com trabalho à distância. Como é que vão se formar os novos líderes se eles não estão lá sentindo as organizações e pensando no dia a dia? Bom, alguém tem alguma outra pergunta que ou queira complementar, algum comentário? Eu gostaria apenas de fazer um questionamento que me Por surgiu. favor. Em relação, quando você disse o suporte pedagógico, digamos assim, os ALIs, eu nunca fui ali, então, os ALIs, eles não têm nenhum embasamento, assim, orientações. Como é que funciona, no caso, nesse sentido? Não, eles têm, porém, é muito pouco para o que eles precisam na prática. Faz Então, só no uma caso, trilha. pode É continuar. feito uma trilha, não tem aquele treinamento com as experiências que eles realmente aplicam na prática. Tem uma metodologia, essa metodologia é aplicada. Eles participam de uma trilha, que nessa trilha, um dia de treinamento, e aí o papel deles é fazer um atendimento de 6 meses. Aí foge totalmente da realidade. Aí o suporte é pouco para o que precisam. Aí tem que pesquisar internet, as experiências, às vezes o que aplica numa empresa pega de outra, porque são 25 empresas por mês
Ou seja, 25 empresas num período de 6 meses, que você vai fazer um acompanhamento todo mês e vai acompanhando a evolução da empresa. Aí o treinamento é pouco e não tem uma pessoa assim que fica ali só para fazer o acompanhamento com eles. Tem os orientadores, mas os orientadores são acadêmicos, muitos deles não são de empresariais, aí os ALIs sofrem muito com isso. Só que como são 4 ciclos, o contrato daqui são de 2 anos. Cada 6 meses, que são um ciclo, tem 25 empresas. Então, você vai atender 100 empresas no período de 2 anos. Aí você consegue desenrolar bem, porque a prática vai fazer com que você tenha experiência e o que você aprende numa empresa aplica na outra. Entendeu? Entendi. Então é muito escasso, e até aí uma orientação para o Sebrae. É porque você pegar Exatamente. um conjunto de empresas, 25 empresas, e tem somente uma trilha para ele ali tá dentro de cada situação de cada empresa, é bem complicado realmente. É uma necessidade aí, uma ferida bem aberta. E o problema de tudo é que o Sebrae quer resultado e quer que siga a metodologia. Só que muitas das vezes a gente que está aplicando sabe que aquilo não vai funcionar para a empresa, mas a gente é obrigada a colocar aquela informação porque o programa diz que não pode fazer diferente. Aí tem esses impasses, essas dificuldades, esses desafios, que é isso que a gente está querendo implementar para trazer essas melhorias. Que é uma reclamação em Ok. massa. Todos os A áreas. barreira é maior, né? A barreira é maior. Por exemplo, se o Sebrae ele coloca ali um alinhamento para empresa X, você vai lá aplicar, só que, por exemplo, o próprio empreendedor, ele sabe que não vai dar certo. Você sabe que não vai dar certo. Como é que você vai pregar algo que você sabe que não vai dar certo? Aí complica, né? Exatamente. Muito bem, muito bem. Gente, Maria e Tiago, muito interessante, tanto que vocês viram os comentários. Nós não vamos ter tempo de comentar muito, mas vocês fizeram uma pesquisa que vai dar uma oportunidade bem interessante para o Sebrae poder ter essa percepção do final daquele que está executando, né? E trazer melhorias. É bastante aplicado. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Bom, nós vamos passar agora, então, à apresentação do trabalho Gestão Emocional e Tomada de Decisão em Negócios de Beleza liderados por mulheres. Quem vai apresentar esse trabalho? Você está no mudo, Lidiane. Eu, Lidiane. Ah, então tá ótimo. Então, por favor, fique à vontade para compartilhar e vamos ver o seu trabalho. Acho que certinho, aparecer na tela, né? Tudo certo. Ah, ainda não, ainda tá. Deixa eu ver aqui. Aqui já está aparecendo. Já? Só não tá no começo, né? Não, é que voltou para o começo agora. Deixa eu Deixa eu ver se o meu aqui que tentar não tá. de novo. Agora sim, agora Agora sim, sim? agora sim. Você consegue pôr no formato apresentação? Sim, coloquei. Então ele está dando um delayzinho aqui. Mas ok, por favor, fique à Ok. vontade. Bom dia a todos e todas, né? Eu sou a professora Lidiane, sou doutoranda em administração no Mackenzie e professora universitária na Unemate, Universidade do Estado de Mato Grosso. Esse trabalho é resultado de uma orientação de TCC de uma acadêmica, a Tayla Janine. Ela não tinha essa disposição de tempo para apresentar e eu fiquei responsável pela apresentação. Após a apresentação dela como TCC, eu e o professor Max Nunes, né, Murtinho, que é doutor em administração, professor na Universidade Federal do Mato Grosso, fizemos algumas melhorias, adequações aí no artigo para poder submeter ao evento SEMEAD. Então, nós ainda estamos por se tratar de um evento, né? Claro que a gente vem aqui para buscar feedbacks e melhorias, mais melhorias ainda no trabalho. Então, o título é Gestão Emocional e Tomada de Decisão em Negócios de Beleza Liderados por Mulheres. Bom,
O que que acontece em relação ao setor de beleza no Brasil? Hoje o Brasil, ele ocupa o quarto lugar de consumo de produtos de beleza, ficando para trás apenas dos Estados Unidos, Japão e China. Então, segundo o Sebrae, 2024, existe 1,3 milhão de atividades registradas e uma forte presença feminina, 54% do potencial empreendedor brasileiro. E, além disso, existe uma projeção para que a maior parte dessas empresas sejam lideradas por mulheres. Então, dessa forma, se pensou como essas empresas elas são lideradas por essas mulheres. E surgiu a questão de pesquisa. Como as emoções são percebidas na tomada de decisão de empreendedoras de salões de beleza. O objetivo geral foi descrever como as emoções são percebidas no momento da tomada de decisão de empreendedoras do setor da beleza. Bom, para a fundamentação teórica, nós trabalhamos com autores como Goleman, Sempre Bom, 2020, que fala sobre emoções como gatilhos estratégicos. Nós sabemos que alguns sentimentos, né, algumas emoções como raiva, tristeza, alegria, elas vão causar alguma algum, alguma euforia, uma tristeza, e a partir disso, algumas decisões são tomadas, ora boas, ora ruins. E a inteligência emocional e sua influência nas decisões sobre incerteza. Se essa inteligência emocional ela não é trabalhada, algumas decisões elas podem prejudicar o negócio, tanto na questão de atendimento de um cliente, tanto no fator de uma compra de um produto, enfim. Então, as decisões empreendedoras, elas precisam de uma combinação de razão e emoção. Franco, 2014, Gomes e Gomes, 2019. Até o questionário dessa entrevista foi baseado na pesquisa que Franco, 2014, realizou. Bom, além disso, nós temos a questão do empreendedorismo feminino como espaço de autorrealização e autonomia. Andreassi, 2020, Silva e Guimarães, 2018. Muito das mulheres que começam a trabalhar o empreendedorismo feminino, elas relatam que precisava de tempo para cuidar do lar, de tempo para cuidar dos filhos, e que de repente viu ali nesse setor da beleza uma qualidade de tempo, uma autonomia para ter espaço em tempo para o lar, tempo para os filhos, e assim sucessivamente. A questão da metodologia, essa pesquisa ela se trata de uma abordagem qualitativa, descritiva e interpretativa. Descritiva, segundo o Kresel, que vai descrever uma determinada situação conforme essas experiências, vivências, sentimentos. E interpretativa, segundo Merian, 2002, porque vai trazer significados. Essas falas, né, elas vão trazer significados. Qual que foi a técnica utilizada? Entrevistas semi-estruturadas, todas foram realizadas no formato presencial, com 5 empreendedoras de salões de beleza de Tangará da Serra, Mato Grosso. E o período dessa pesquisa foi em abril de 2025. Então, essas entrevistas elas foram feitas de forma presencial, e foi pedida autorização para gravar essas entrevistas e depois transcrever, e a aluna utilizou uma planilha do Excel. E dentro da análise, ela trabalhou análise de conteúdo segundo Flores, que tem 3 movimentos: pré-análise, exploração e interpretação. Dentro dessa análise, surgiu algumas categorias emergentes, como consciência emocional, regulação, impacto e autodesenvolvimento. Resultados e discussões.
Esse quadro aqui, ele apresenta quem foram essas mulheres que foram entrevistadas. Então, são 5 mulheres entrevistadas e cada uma delas recebeu um código, E1, E2, E3, E4, E5. As idades, elas apresentam, assim, bem maduras, né? Entre 52, 56, 50, 52, 43 anos. E a formação, para nossa surpresa, elas foram bem variadas. Então, nós temos especialista em loura e corte, estética e cosmética, tecnóloga em estética e imagem pessoal, especialista em químicas e cortes, técnica em segurança do trabalho. Então, nós percebemos também uma formação técnica dessas mulheres. Tempo de experiência, 17, 32, 24, 28, 4 anos e 4 meses. E todas essas, a forma de abordagem foram essas entrevistas presenciais, variando de 40, 50 minutos, 1 hora, a média de cada entrevista. Então, os resultados. O primeiro, consciência emocional. Essas empreendedoras, elas reconheceram que as suas emoções influenciam diretamente suas decisões. As falas mostram autoobservação emocional. Por exemplo, como evitar trabalhar em dias de desequilíbrio, que indica desenvolvimento da inteligência emocional. Hoje eu estou muito triste, como relato a entrevistada 2. Ela fala assim: evito atender quando estou emocionalmente abalada. E E3, né? A entrevistada 3, ela reconhece que a euforia leva a compras impulsivas. Então, essas empreendedoras, elas aprenderam a identificar suas emoções. Então, elas têm o quê? Essa consciência emocional. E essas emoções, elas funcionam como filtro perceptivos, alteram o julgamento e o comportamento, afetando desde decisões operacionais e até estratégicas. E aí, quando a empreendedora, ela percebe isso, ela consegue identificar, será que hoje é o melhor momento para mim tomar essa decisão ou eu posso adiar? Bom, estratégias de regulação emocional. As empreendedoras utilizam estratégias espontâneas de autorregulação, por exemplo, pausas e adiamento de decisões, autocuidado como exercício físico, terapia, separação entre vida pessoal e profissional, empatia e controle de reações em situações de conflito. Então, essas práticas demonstram a capacidade de prevenir decisões impulsivas e manter a qualidade das relações com clientes. Teve uma das entrevistadas que até relatou que, dependendo do estado de emoção dela, para cada cliente ela começava a cobrar um preço. E aí ela percebeu que ela tinha que regular isso, que ela tinha que manter uma tabela de preços, até porque ela precisava ser transparente com as suas clientes. Então, essa questão das pausas, adiamento de decisões, também se torna muito importante. Impacto nas decisões econômicas interpessoais. As emoções impactam decisões financeiras, como compras por impulso, precificação e escolha de fornecedores. Também interferem em decisões relacionais, como atendimento e fidelização de clientes. Por exemplo, emoções positivas mal reguladas, euforia, podem gerar excesso de promessas. Emoções negativas, estresse, insegurança, podem comprometer o atendimento. Algumas entrevistadas demonstram prudência emocional e consciência estratégica para evitar prejuízos. Então, o cuidado de gerenciar essas emoções, porque essas emoções, elas podem comprometer os negócios dessas mulheres empreendedoras. Resultados: busca por autodesenvolvimento. 4 das 5 participantes expressaram o desejo de melhorar seu equilíbrio emocional, revelando metacognição emocional, que é você fazer uma reflexão sobre o próprio estado afetivo. Então, você buscar entender mais, cuidar da saúde, reduzir insegurança e controlar impulsos de consumo. É a questão do autoconhecimento.
Quanto mais você se conhecer, quanto mais você entender suas emoções, melhor você vai entender, vivenciar o momento em que você está antes de tomar uma decisão. E isso requer autodesenvolvimento. Então, essa dimensão, ela traduz uma trajetória de amadurecimento emocional e profissional, reconhecendo o papel da autocrítica e do aprendizado contínuo. A partir disso, a pesquisa ela tinha como um dos objetivos encaminhar práticas, né, propostas práticas para essas entrevistadas. Então, foram sistematizados 3 eixos práticos. O primeiro, autocuidado e regulação emocional, por meio de atividades físicas, meditação, separação de papéis, a vida pessoal e profissional, e diários reflexivos. O que acontece, né? Quando isso é com empreendedores, empreendedoras em geral, e principalmente pessoas que têm pequenos negócios, geralmente eles não formalizam seus planos. Então, essa dica do diários reflexivos é você escrever quais são suas ideias, quais os planos para a empresa, e vai criando esse diário. E com o tempo você vai olhando, revendo, olha, isso eu vou colocar em prática, isso não vai servir. E então você consegue observar, em dado momento, conforme a tua emoção, será que você foi mais sonhador? Será que você fez mais planos para a sua empresa? Ou em um período que você estava um pouco mais pensativo, você foi mais pé no chão, mais realista? Então, esse diário reflexivo é para isso, tanto para um planejamento, quanto para identificar essas emoções, conforme as emoções, o que eu estou desenvolvendo para a minha empresa. E também o segundo eixo, apoio à decisão e autoconhecimento estratégico, que é o Delay Decision, adiar decisões emocionadas. Então, estou muito triste, estou angustiada, estou muito alegre, esperar essa emoção se estabilizar para tomar uma decisão. Eu sei que hoje em dia as decisões elas têm que ser tomadas com muita rapidez, porque o ambiente ele exige isso. Mas no caso dessas empreendedoras, quando elas têm oportunidade de pedir, posso te dar uma resposta amanhã, posso te retornar daqui 2 dias, na semana que vem, elas ainda conseguem negociar esse prazo. Também a questão do planejamento emocional e autoavaliação periódica, compreender, entender essas emoções. E por último, terceiro eixo, aprendizagem coletiva e redes de apoio. Trocas entre empreendedoras, capacitações e mentorias, como o Sebrae delas. É notável também que essas empreendedoras elas têm uma rede de colaboração e que elas criam grupos em que elas trocam informações, emprestam produtos e elas comentam, né, como está o movimento. Isso é muito bacana, isso é muito interessante a forma que elas se apoiam. Então, essas práticas fortalecem a sustentabilidade emocional, a clareza cognitiva e o desempenho estratégico dos negócios. Considerações finais. Bom, os resultados foram sistematizados em 3 eixos práticos. As emoções, elas exercem papel central nas decisões das empreendedoras do setor de beleza, influenciando tanto ações operacionais quanto estratégicas. O reconhecimento e o gerenciamento das emoções determinam a qualidade e a sustentabilidade das decisões. A inteligência emocional atua como um recurso competitivo e relacional, fortalecendo a gestão e o bem-estar. Contribuições. A contribuição teórica integra dimensões cognitivas e afetivas do comportamento empreendedor, ampliando o campo da estratégia e emoção. Empírica evidencia como o autocontrole, empatia e autoconhecimento afetam resultados de negócio. E a questão da prática, que propõe 3 eixos de fortalecimento emocional: autocuidado e regulação emocional, apoio à decisão e autoconhecimento estratégico, e, por último, redes de apoio e aprendizagem coletiva. Direções futuras, ampliar o estudo para outros setores e regiões do empreendedorismo feminino
investigar variações de gênero, escolaridade, experiência na relação entre emoção e decisão, e realizar estudos longitudinais para avaliar o impacto das estratégias emocionais no desempenho e na longevidade dos negócios. Essas são algumas das referências utilizadas para descrever e realizar esse artigo, e esse é meu contato. Se quiserem também, deixo o meu e-mail à disposição. Hoje eu sou pesquisadora em estratégia comportamental, então, muitos dos meus alunos me procuram para tratar de temas que estejam relacionados à tomada de decisão e emoções. E essa é a minha apresentação. Parabéns, obrigado pelo compartilhar do trabalho, muito interessante, ambos os trabalhos e abordagens diferentes. Tem um monte de anotações aqui para perguntar, mas eu vou abrir o espaço para que os colegas possam perguntar. Por favor, fiquem à vontade. Não é bem uma pergunta, mas sim uma contribuição de fala. É muito interessante, primeiro, né, a pesquisa em relação às questões emocionais, principalmente nesse cenário onde os dados revelaram aí a participação da mulher assim de forma estrondosa no empreendedorismo. Então, já nesse ponto, eu já achei muito interessante realizar a realização desse estudo. E duas anotações que eu fiz aqui. Primeiro, o estudo ele deixa bem claro a questão da emoção não como um obstáculo, mas como um recurso, que a mulher ela pode usar a sua emoção como um recurso dentro da sua organização. E ficou evidente na pesquisa, né, nos resultados, que a pessoa quando está assim num dia não muito legal, eu não quero nem ver fulano hoje, eu não quero nem atender esse ciclano hoje. Então, é algo que realmente ele afeta diretamente o atendimento, afeta diretamente o negócio. A Então, performance. ter justamente uma rede de apoio emocional para as mulheres, principalmente empreendedoras, foi falado anteriormente sobre o Sebrae, é bem interessante justamente micro e pequenas empresas ter alinhado ao Sebrae esse tipo de programa, voltado para essa rede de apoio emocional ao empreendedorismo feminino, a questão das microempreendedoras no ramo da beleza, né, que tem crescido muito. Então, eu achei bem interessante. E também essa capacitação em inteligência emocional, o autocuidado, é um incentivo muito grande com a realização desse estudo, a focar também nessa área e incentivar ainda mais o crescimento aí, que já está bem relevante em relação ao empreendedorismo feminino. Então, é apenas uma contribuição de fala, mas parabéns pelo trabalho, gostei bastante. Eu estava lendo e ficou bem simples de compreender, né, o que quis ser trazido aqui. Então, foi bem interessante. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Ana Maria. E foi interessante que você falou que a gente fez um encontro aqui voltado às políticas públicas. Quando a gente falou do Sebrae, quando a gente fala dessas empreendedoras, mulheres, e que elas precisam de apoio e que, na verdade, elas se apoiam, é um exemplo para outros negócios, porque a gente vê um pouco de dificuldade em alguns segmentos de ter essa troca de experiência, de ter esse acolhimento, porque alguns negócios se veem como rivais, concorrentes, e você vê assim que é segredado, que tem, parece que tem desculpa a expressão, que não é bem isso que eu quero dizer, mas parece que tem um ódio ali, uma raiva do meu concorrente, porque ele tem o mesmo negócio que eu, e essas mulheres, elas encaram de uma forma diferente. Então, olha que interessante, né? O quanto essas mulheres da área de negócios, elas têm para ensinar para esses outros segmentos, né? E ninguém Sim. prejudica ninguém. Até me fez recordar, na graduação, fizemos um evento que era relacionado ao empreendedorismo e à maternidade. E aí trouxemos alguns empreendedores de Campina Grande, eu sou de Campina Grande, então trouxemos algumas empreendedoras em vários setores diferentes. Então, uma era voltada para a questão de ornamentação, festas de casamento, esse tipo de coisa. Outra era voltada para beleza e outra era voltada para uma parte mais restrita de tipo soluções inteligentes, algo do tipo. Então, tinha justamente isso, as barreiras que trouxeram para dentro ali da discussão do podcast que realizamos, foi justamente relacionado a isso. Essa questão de, por exemplo, se tem um programa que abarca
várias mulheres com vários segmentos, que elas compartilham experiências, que elas ali transmitem conhecimento, melhorias para o negócio e há esse crescimento, então é algo muito relevante. Caso contrário, essa rivalidade acaba tirando ali do eixo central, que é justamente impulsionar o empreendedorismo feminino. Então, com esse podcast que realizamos, houve várias barreiras relacionadas à maternidade, obviamente, né? Quando a mulher sai dessa transição e entra na maternidade, vira mãe, vira uma dona de casa, algo do tipo, mas continua com o empreendedorismo, apresentou-se várias barreiras. Mas essa que você citou veio agora à tona e foi bem relevante o seu ponto de vista nesse sentido, que realmente acontece. Muito legal. Eu estou sendo bastante flexível no tempo aqui, porque as discussões estão interessantes, tá? Então, eu acho que isso é mais importante. Eu vou fazer um comentário aqui, eu anotei um monte de coisa, não vai dar tempo, mas um ponto que me chama a atenção é que, às vezes, a gente perde a escala de valor quanto aos pequenos negócios, e os pequenos negócios são, na verdade, os que movem o país. A imensa maioria dos empregos está nos pequenos negócios, não está nas grandes empresas. O que movimenta, em grande medida, a economia de muitas cidades e muitas localidades são os pequenos. Então, esse estudo voltado, os dois que foram voltados para pequenas empresas, são muito oportunos. E, normalmente, são aquelas empresas que o empresário é menos assistido, onde ele está, de fato, aprendendo muito que sozinho no dia a dia e desenvolvendo. Então, ter esse suporte de uma abordagem acadêmica é de grande valor, grande valor. Eu gostaria de fazer uma sugestão, quando você falou, professora Lidiane, sobre valores, eu anotei aqui valores, comportamentos e atitudes. Eu sou oriundo do Mackenzie também, meu mestrado foi no Mackenzie, e eu me lembro, e eu fiz um trabalho que tinha também um fundo comportamental. E foi, você disse, eu gostaria de ouvir feedbacks. No meu caso, foi de grande valia ter, junto com o orientador principal, ter um orientador da área de psicologia. Então, havia uma coorientação com um professor da UNB que deu o suporte psicológico, da onde a gente empresta conhecimento para aplicar na administração. E acho que aqui não, não que vocês não estejam fazendo bem, está muito bem, mas eu acho que tenho. Eu te digo, eu aprendi a valorizar imensamente o papel do psicólogo junto com o administrador ao fazer esse trabalho. Então, eles podem nos agregar perspectivas diferentes. Mas é muito interessante ouvir, e a maneira diferente da líder de negócios mulher que prioriza valores diferentes e importantes do parar e pensar, evitar decidir num momento de forte emoção, se é possível fazê-lo. Então, 10, gostei muito de ouvir e aprendi com isso e fiquei tendo ideias aqui de como explorar esse tema. Bem, alguém quer fazer uma última pergunta? Senão nós vamos para o nosso último trabalho. Então, vamos lá. Só um pouquinho. Só um pouquinho que meu computador está um pouquinho lento aqui. É, vamos então para o nosso. Muito obrigado, professora Lidiane e os demais autores. Vamos agora para o trabalho sobre análise de usabilidade do Sistema Unificado de Administração Pública, SUAP, um estudo com estudantes do curso de administração de uma instituição pública de ensino superior. Por favor, fiquem à vontade o autor para a apresentação. Olá, bom dia a todos. Esse trabalho é meu. Ah, é Muito seu? prazer. Eu vou começar a compartilhar aqui minha tela, assim que apresentar. Por favor, me sinalizem. Já estão visualizando minha tela? Ainda não, só um minutinho. A tela, sim, só não está em formato de apresentação. Agora está. Show, muito Ótimo. obrigada. Então, bom dia uma vez mais.
Muito prazer, me chamo Ana Neta, sou bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Estadual da Paraíba e recentemente mestranda pela Universidade Federal da Paraíba. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, bem semelhante aí ao que a Lidiane falou, era a minha tese de TCC, em formato monografia, e fizemos algumas modificações juntamente com meus amigos, Dr. Roberto Ranieri e também doutora Jaís Elilde, e como usam aqui essa gíria, cá estamos apresentando como artigo aplicado, certo? Então, a temática, análise de usabilidade do Sistema Unificado de Administração Pública, SUAP, um estudo com estudantes do curso de administração de uma instituição pública de ensino superior, como eu disse, artigo aplicado, trabalho submetido na área de empreendedorismo, tecnologia e inovação. Então, sabemos que ao longo dos anos, os avanços tecnológicos, aí, desde as revoluções agrícola e industrial, refletiu no grande acúmulo de dados e, consequentemente, de informações. Então, percebeu-se ali que, manualmente, o manuseio desses dados, dessas informações, não seria mais possível, então teve a necessidade de ferramentas aí que fossem capazes de fazer esse gerenciamento de maneira eficaz. Então, é onde surgem, né, as tecnologias de informação e sistemas de informação. Só que não só organizações utilizam sistemas de informação, mas como também as instituições de ensino, como a do estudo realizado. E existe algo que é interessante elencar, que os sistemas de informação em si, se mal escolhidos, se ele não desempenha o papel pelo qual ele foi escolhido, então existe risco, tanto para a organização como para a instituição, de ensino. Então, é interessante que esse sistema ele tenha uma interface intuitiva, ele tenha usabilidade, né? Essa usabilidade no sentido de ele está desempenhando o papel pelo qual ele foi escolhido, certo? Então, dentro dessa perspectiva, a instituição de ensino estudada fez uma migração, saiu do seu antigo software administrativo, que era o controle acadêmico, voltado somente para as questões acadêmicas, e viu-se necessitada de um sistema que abarcasse vários módulos em um único sistema. E é quando essa instituição ela migra do controle acadêmico para o SUAP. O SUAP agora vai abarcar módulos administrativos, financeiros, documentos, RH, tudo acoplado em um único sistema. Só que sabemos que a mudança em si já assusta, né? Então, o alunado se viu ali com algumas dificuldades, né, quanto a essa migração, principalmente relacionada a acesso a informações relevantes, a sua realização de tarefas, e aí abriu espaço para uma questão de pesquisa que foi a investigada, né, justamente neste trabalho. De que forma a usabilidade do SWAP influencia a percepção dos alunos do curso de Administração de Empresas de uma IES quanto à satisfação de uso na busca por informações relevantes e a realização de tarefas específicas. Para responder a este problema de pesquisa, desenvolveu-se o seguinte objetivo geral, que foi analisar a usabilidade do SWAP na percepção dos alunos do curso de Administração de Empresas de uma instituição de ensino superior em relação à satisfação. Para chegar a esse objetivo geral, temos alguns objetivos específicos. Primeiro, mapear a percepção dos alunos quanto ao uso do sistema, com foco na satisfação, facilidade de navegação, consistência, confiabilidade e eficiência na busca por informações. Em seguida, avaliar as possíveis lacunas entre as demandas dos usuários e a funcionalidade do sistema, considerando a resistência de uso e o uso efetivo do sistema. E, por fim, propor implementações para a otimização do desempenho administrativo no SUAP, com base nos fatores de influência identificados. Desta feita, o estudo busca entender a usabilidade do SUAP, de como o SUAP impacta a satisfação dos alunos, fornecendo dados para que gestores e desenvolvedores aprimorem a experiência do usuário, na promoção de melhorias contínuas no sistema, reduzir a resistência ao seu uso, aumentar sua efetividade e, consequentemente, melhorar a satisfação geral dos alunos. Relacionado à revisão de literatura, partimos da área macro para a área micro. Tecnologia sempre assusta muito as pessoas, então, propositalmente foi feito aí essa ordem cronológica, partindo da área macro para a área micro, para melhor compreensão. Então, inicialmente, trouxemos algumas definições, como
a questão da informação, com alguns autores clássicos e contemporâneos. Em seguida, afunilamos para a tecnologia de informação, voltada aí para essa ideia de atividades desempenhadas por computadores, na promoção de captar dados, armazenar, disseminar. Em seguida, né, a tecnologia da informação em si é uma área ampla, então ela desdobra em alguns segmentos. O segmento aqui focado foi justamente sistemas de informação, voltado para essa ideia de captar, armazenar, processar dados, mas com foco na tomada de decisão. Sendo assim, o Sistema Unificado da Administração Pública, SUAP, ele é caracterizado como um sistema de informação e, por consequência, aí, ele acaba sendo relevante para este estudo. Então, nessa perspectiva, a organização, no caso a instituição de ensino, adotou de maneira gradual, né, o SUAP, iniciando ali entre 2018 e 2022, mas no CCSA, que no caso é o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, e especialmente no curso de administração, só foi inserido ali a migração geral em 2023, o primeiro semestre, então é bem recente. Então é um estudo bem relevante na perspectiva temporal. E por fim, fechamos ali a revisão da literatura, trazendo ali alguns conceitos relacionados à interface do SWAP e sua usabilidade, com algumas características relacionadas a essa escolha, voltada justamente para a perspectiva, perdão, entre a resistência de uso e também o uso efetivo do sistema. O que é que ocasiona uma resistência de uso quanto ao sistema e o que é que também acaba ocasionando uma barreira quanto ao seu uso efetivo. Com procedimentos metodológicos, é uma abordagem predominantemente aí quantitativa, locos de pesquisa, estudantes do curso de administração da IES, instrumento de coleta de dados, questionário estruturado com 23 itens, utilizando a escala do tipo de Likert, tipo de pesquisa exploratória, descritiva e inferencial. Como resposta, tivemos aí 203 respostas de uma população do curso de administração de 588 estudantes. Então, segundo a Costa 2011, é uma amostragem bem relevante, aproximadamente aí 34% da população geral respondeu a este questionário, bem representativa no caso, e como procedimento de pesquisa característico, é estudo de caso. Então, relacionado à análise de dados, seguimos esse caminho. Então, esse aqui foi o mapinha, o modelo operacional de pesquisa, o MOP, que utilizamos para a análise de dados. Dividido aí em análises descritivas, algumas análises inferenciais e, por fim, a análise fatorial com uma regressão linear múltipla ao seu final. Então, para as análises descritivas, inicialmente, houve a identificação de outliers. Esses outliers são justamente anomalias que acontecem. Aqui na Paraíba, a galera diz assim, a galera respondeu na doida. Então, esse responder na doida é justamente a identificação de outliers. São anomalias que acabam saindo do padrão de resposta. Então, a identificação como primeiro passo é justamente para a exclusão dessas anomalias, dessas respostas aleatórias, para podermos dar prosseguimento às análises. Então, utilizando o RStudio, houve a geração de um gráfico de bot plots, certo? Para a identificação desses outliers. Em seguida, as análises preliminares, utilizando a linguagem Python. Então, aqui foi a parte introdutória, conhecendo os dados, alguns dados demográficos, faixa de idade versus semestre atual, faixa de idade versus frequência de uso do swap, semestre versus frequência de uso, por fim, um resumo geral. Então, o público predominante aí da pesquisa é um público jovem, entre 18 e 24 anos, aí representando 74,4% da amostra, com uma frequência de uso aí do swap entre 3 a 4 vezes por semana, reforçando aí a importância da usabilidade no sistema nos diferentes perfis e períodos durante o curso. Para finalizar as análises descritivas, houve o teste aí de correlação, certo? Ainda utilizando o RStudio. Nessa perspectiva, esse teste de correlação apresentou uma forte associação entre variáveis facilidade de uso, consistência, confiabilidade e satisfação. Todas apresentaram coeficiente positivo acima de 0,6, então estatisticamente relevante. A confiabilidade e a consistência foram a que apresentaram a maior correlação, de 0,78 coeficiente, significando aí, né, que quanto mais consistência o sistema apresentar, mais o aluno ele tende a ter confiança em inserir dados, informações e vice-versa. Quanto mais confiança, mais consistência o sistema aparece para o alunado. Finalizou-se aqui as análises descritivas, partimos para
as análises inferenciais, abrindo ali a avaliação do questionário em si, né, do instrumento de coleta de dados. Primeiro, a análise de confiabilidade de escala, né, com o alfa de Cronbach, que apresentou ali um índice de 0,93, né, um coeficiente de 0,93. Esses índices sempre variam de 0 a 1. 1 é o top do top, né? Então, o nosso deu 0,93 com a excelente consistência interna, né? A análise de confiabilidade tem justamente esse objetivo, analisar a consistência interna do questionário, visando as respostas consistentes ao longo do tempo, né? E também ao longo ali das respostas. Então, nesse sentido, houve um fator positivo, podendo ir para a próxima avaliação, que foi justamente da adequação da amostra. Nesse sentido, a KMO também teve um índice de 0,93, o que confirmou a adequação da amostra para o nosso próximo passo, mais adiante, que será a análise fatorial. Então, a amostra ela se apresentou adequada para ser submetida a seguir a uma análise fatorial. Por fim, fechando aí a análise inferencial, tivemos as análises com o teste de comunalidade, que tem como objetivo justamente identificar o grau de variação e relação entre cada item com os fatores latentes gerados. Então, o que isso significa? Significa que a análise de comunalidades é a análise dos itens do questionário quanto à relação que vai ser gerada aos possíveis fatores na análise fatorial. Então, os possíveis fatores que serão gerados têm relação com os itens que foram respondidos? Se tem, ok. Se não tem, se tem uma comunalidade baixa, é aconselhava a exclusão dessas comunalidades baixas. Na nossa pesquisa foram identificados 8 comunalidades baixas, sendo assim foram excluídos. E foi submetido à análise fatorial, que eu passo a seguir, 11 itens de comunalidade alta, certo? Então, partindo para a análise fatorial exploratória, que tem justamente o objetivo de agrupar os itens em fatores, isso de maneira livre. Pode acontecer de ter 5 fatores, 10 fatores, a depender da pesquisa. No nosso caso, houve a divisão, uma carga de 3 fatores, que foram nomeadas com os mesmos nomes que a gente já vinha analisando anteriormente no questionário, que foi facilidade de uso, consistência e confiabilidade. Nesse fator facilidade de uso, o fator ele foi composto por itens relacionados à confiabilidade. O que isso significa? Que quanto mais confiabilidade o sistema aparece, ele se torna mais fácil de usar. É até redundante, né? Mais fácil. Ele se torna mais fácil de usar, literalmente. Ele se torna fácil de usar. E vice-versa. Quanto mais é fácil ele parece de ser usado, mais confiante o aluno ele percebe o sistema. No fator consistência, ele foi composto por itens de facilidade de uso, o que significa que a consistência está muito relacionada à facilidade de uso. E a confiabilidade foi o fator de confiabilidade, ele foi composto por itens de consistência. Então, quanto mais consistente o sistema aparece, mais confiável ele é para os estudantes de administração. Fechando e confirmando, como o próprio nome já diz, fizemos a análise fatorial confirmatória. Nesse caso, ele tem o mesmo objetivo da análise fatorial exploratória, que é reduzir justamente as variáveis em fatores, só que a análise fatorial confirmatória se volta para um modelo pré-determinado. Eu disse anteriormente que a análise fatorial é de maneira livre, né? O teste ocorre de maneira livre. Já a fatorial confirmatória, existe um modelo pré-determinado. No nosso caso, utilizamos o modelo de Marrocos 2014, sugerido por ele, certo? Mas todos os índices relacionados à análise fatorial confirmatória apresentaram bons resultados, o que demonstrou uma validade aí empírica da estrutura teórica. Então, todo o modelo teórico foi confirmado para podermos aí submeter a uma regressão linear múltipla. Então, observando aqui alguns gráficos, esse foi logo o inicial, o gráfico de boxplot, foi a identificação de outliers. Aqui alguns dados demográficos relacionados ali às idades, a faixa, ao semestre, relacionado à frequência de uso. Aqui também algumas comparações relacionadas à frequência de uso versus semestre. Aqui é interessante a matriz de correlação, que também já foi dita anteriormente. O quadrante vermelho é o de maior atenção, com a maior correlação entre consistência e confiabilidade, para, enfim, chegarmos à regressão linear múltipla. Então, aí na regressão, mostrou as variáveis dependentes
As variáveis independentes foram compostas por facilidade de uso, consistência e confiabilidade, e a variável dependente é a satisfação, certo? Então, mostrou aí que as variáveis independentes explicam aquilo que afeta a satisfação. Se você observar aqui no R-squared, a gente vê aí um fator, um coeficiente de 0,644. O que isso significa? Que as variáveis facilidade de uso, consistência e confiabilidade explicam aquilo que afeta a satisfação 64,4%, certo? Da variação em relação à satisfação. Então, todos os coeficientes, se você observar, facilidade de uso, consistência e confiabilidade, apresentaram coeficiente positivo. O de maior impacto foi facilidade de uso, com 1,14. Segundo maior, confiabilidade, 0,9. E terceiro maior, consistência. Mas o que isso significa, Ana? Isso significa que a cada uma unidade de facilidade de uso adicionado ao sistema, gera um resultado na satisfação de 1,14. Isso é, aumenta a satisfação 1,14. Uma unidade de consistência aumenta a satisfação em 0,7. E uma unidade de confiabilidade aumenta a satisfação em 0,9. Então, veja que todas impactam positivamente a satisfação. Aqui é apenas a representação gráfica, observando aí a linha de tendência todas positivas, com maior impacto e facilidade de uso, como eu já disse. Aqui, apenas para a questão de conhecimento, o gráfico relacionando a regressão com o semestre, apesar do semestre não ser ali uma variável independente, nós temos aqui, por questão de conhecimento. Então, observe que a consistência, tanto a consistência como a satisfação, ao longo dos semestres, elas vão se tornando negativas, né? A linha de tendência, ela está inclinando negativamente. O que isso significa que, ao longo do semestre, os alunos percebem inconsistência e estão insatisfeitos com o uso do sistema. Como considerações finais, temos aí algumas conclusões, coloquei aqui num quadro para facilitar a visualização. Então, alguns aspectos. Recomenda-se melhoria na usabilidade, que vai aumentar diretamente a satisfação dos usuários. Os investimentos recomendados no design, a integração de ferramentas, suporte ao uso e fluxos padronizados. Tendo esses investimentos, os reflexos esperados é uma melhor navegabilidade, aumento de confiabilidade, consistência e facilidade de uso, já que afeta diretamente a satisfação, maior eficiência nas tarefas complexas. Contribuição do estudo, apresenta subsídios práticos, então apoia aí essa melhoria futura do SWAP. A base de dados é uma base de dados reais, como suporte à tomada de decisão. Apresenta uma interdisciplinaridade, conexão aí com a administração, tecnologia de informação. Também é um estudo aplicável, então ele pode ser utilizado tanto em sistemas de gestão pública, privada ou educacional. O estudo apresentou algumas limitações. Primeiro, a amostra, nos restringimos propositalmente ao curso de administração. As variáveis analisadas, facilidade de uso, consistência e confiabilidade, foram apenas 3, né, o que responde em relação ao impacto da satisfação 64,4%, ficando ainda em aberto 35,6% sem explicação. Então, abre espaço para análise de outras variáveis. E aí é onde entra as sugestões futuras. Ampliar o público, talvez incluindo outros cursos, campos da instituição. Diversificar os perfis, talvez inserindo professores, técnicos, servidores, gestores, também pode ter aí um resultado bem interessante. Talvez uma comparação entre sistemas pode ser muito relevante. E, por fim, pode ser desenvolvida aí propostas de inovação através dos achados da pesquisa, desenvolvendo protótipos ou mesmo interfaces baseados nos achados. Por fim, aqui as referências dos principais autores utilizados. E é isso. Muito obrigada pela Parabéns. atenção. Parabéns, Ana. Só me esclarece uma coisa. Você falou no começo que esse trabalho foi oriundo de um estudo de TCC? Sim, foi minha tese de TCC, foi uma monografia realizada. Fantástico, fantástico. Muito bem Recentemente, por elaborado. sinal. Eu me formei agora no último semestre, aí agora no Ah, próximo semestre eu vou iniciar o mestrado na UFB. meus parabéns, meus parabéns. Eu Obrigada. vou pedir a gentileza para vocês, aqueles que queiram, Maria também se quiser, que abram as câmeras, assim vocês também, se quiserem, e se ninguém se opuser, possam fazer seus prints para postagem. Acho que é legal, vocês estão participando de um evento importante, que possam compartilhar isso. Bom, temos 10 minutinhos, tá?
aberto a perguntas, eu tenho as minhas, mas podem começar, por favor. Professor Francisco, quiser puxar, quem quiser, fiquem à vontade. Eu posso falar? Por favor. Ana, meu Deus, eu olhando aqui, eu fico babando o teu trabalho. É só elogio. Maria, o trabalho da Ana é muito legal quando a gente pega e faz uma quant e aprofunda, mas e também faz uma quali e aprofunda, mas também faz uma quant e expande, né? Ele aplica a todos os nossos trabalhos aqui. Meu Deus, Mas, assim, eu fiquei perdoe, te besta. interrompi. Não, eu fiquei assim, eu fiquei muito impactada com o trabalho que ela trouxe, porque eu estou fazendo isso agora, eu estou fazendo um trabalho quant, e ele está me dando Ah, muito trabalho. E ela me falou aham. que ela ainda nem. Você ainda vai fazer o mestrado, né, Ana? Sim, sim, adentrei agora o mestrado. Vou iniciar agora o próximo semestre. Meu Deus, você já está uma mestranda e nem sabe. É. Muito É assim, ó. obrigada. Eu assim, tá nível nota 10, todos os resultados que você trouxe, o Alpha de Comp, tudo que você mencionou aí, dessa pesquisa quantitativa, muito bom. É um trabalho muito relevante que vai contribuir muito também nessa pesquisa, e é só elogios mesmo, de verdade, você está de parabéns, um trabalho de alta qualidade, que nem todo mundo que termina o mestrado consegue fazer isso, e é um trabalho muito difícil, porque essa questão da quant, rodar os dados, é bem complicado. Eu estou amando fazer porque eu gosto muito dessa área, mas assim, você está num nível muito avançado, e só parabéns, com certeza essa publicação vai ser um sucesso. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Inclusive, até alguns resultados dos achados já foram adicionados na plataforma no software da instituição a qual foi realizada a pesquisa. 10 de 10. Bom, parabéns, Ana. Acho que a Maria já pontuou tudo, o professor Marcelo também, mas expressar aqui a minha admiração por você estar terminando uma graduação, entrar no mestrado recentemente e já ter esse conhecimento aí em pesquisa quant. Porque assim, a gente observa ainda uma dificuldade, né? Eu vi colegas, né, no mestrado que eu fiz a mesma disciplina, quant, e o pessoal tinha que apresentar o trabalho, não conseguia, uma dificuldade. Então, assim, isso que a Maria está falando é reconhecer isso que você já faz em uma graduação. Então, a gente vê um potencial muito grande em você. Então, que Deus abençoe aí a sua carreira acadêmica, né, que você está iniciando, mas aí a gente sente que vai ser sucesso. E parabenizar, realmente. Muito obrigada, Lidiana. Amém. Bem, oi, eu só queria fazer umas considerações gerais, assim, vendo a apresentação, né, dos três trabalhos, depois de ter também feito uma leitura, né, exploratória. A gente tem muitos trabalhos para dar uma lida, mas tentei, né, captar a mensagem das pesquisas e algumas sugestões, assim, né, mais de forma ou de estrutura, né, que eu acho que vale para os artigos, né, de modo geral. Que vocês com certeza vão tentar publicar, a gente já está no final do ano e talvez aí em 2026 vocês tentem algum periódico e com certeza deve é, né, obter sucesso, porque as pesquisas são muito boas, né, pesquisa, né, coletando dados, né, informações a partir de entrevistas, pesquisa com uma metodologia bem robusta, quantitativa, como a que a gente viu agora, e com certeza esses trabalhos têm uma aderência muito boa, têm um apelo muito grande nos periódicos aí. Algumas questões que eu, só para pontuar, né, é muito importante, né, a gente vê muito uma demanda dos periódicos, né, a gente trazer as implicações, vocês trouxeram, né, mas só reforçando as implicações para a gestão, ou implicação política, ou implicação teórica, isso é muito relevante, deixar bem explícito, né, no trabalho, né, chamar atenção para isso, né, como se for a parte que você vende o seu peixe, né, então isso é bem importante, as questões das implicações, né, porque pesquisa, dados, né, parece que todo mundo tem, todo lugar tem. Agora, o que é que você faz com os dados e o que é que você tira de insight dali para melhorar
à sociedade de forma geral. Então, as implicações dos resultados dos seus achados, né, para a comunidade científica, para os formuladores de política, né, para a academia. Então, para a gestão, os tomadores de decisão, então isso é bem relevante, né? Atentem para focar bem isso no trabalho. E também sobre a bibliografia, né? Tentar trazer a bibliografia mais atual possível. Alguns trabalhos eu vi que a bibliografia mais recente era 2022, a gente já está entrando em 26, né? Para trazer um pouco mais da bibliografia mais recente, né? Para tentar apoiar, né, a discussão dos seus achados no que de mais relevante tem sido discutido, né? Mais recentemente. Não que 22 seja um tempo remoto, mas com certeza em 23, 24, até mesmo 25, a gente tem outras pesquisas que podem apoiar a discussão, né, dos achados de suas pesquisas. No mais, assim, é parabenizar a condução do professor Marcelo, a apresentação, né, das pesquisadoras, parabenizar mesmo pela qualidade, né, da sessão. Obrigado, professor Francisco. Agregou bastante aqui. É importante esse foco nas publicações e que tem sido cada vez mais rigorosas aí. Mas vocês têm ótimos trabalhos. Eu fiquei muito contente de mediar e de poder aprender com vocês. As 3 abordagens muito interessantes, muito interessantes. E acho que com isso a gente enriquece também o SEMEAD e nos dá ideias, né? Enquanto vocês falavam aqui, muitas ideias de coisas que a gente ainda pode pesquisar e explorar, conectando os temas trazidos aqui. Não havendo mais nenhum comentário, alguém ainda quer falar? Por favor, fique à vontade. Então, É, nós, só por para favor, professora. finalizar, eu acredito que talvez, né, nós três aqui, as meninas, né, que fizeram aí os artigos, nós não relacionamos isso às ODSs. E é algo que é a bola da vez, né? Sempre tem uma recomendação que antes de submeter um artigo a um periódico, coloque, né, qual que foi sua contribuição ali em relação às políticas públicas. E todos nós aqui contribuímos, né, para essas políticas públicas. Então, observar daqueles 17 itens, qual que se encaixa nos nossos trabalhos. Eu acredito que é uma forma de elevar ainda mais a qualidade daquilo que fizemos. Excelente, ótima contribuição. Gente, foi uma satisfação estar com vocês, poder aprender um pouco, professor Francisco, todos que aqui estão, e seguimos e nos encontramos aí nos caminhos de pesquisas, ok? Todos vocês podem ter os contatos, né? Tem os nomes e a gente vai falando. Novamente, foi uma satisfação conhecê-los. Um abraço, Obrigada, terminamos professor nossa sessão. Marcelo. Obrigada a Menina, foi todos. Obrigada, ótimo. Tchau, menina. Francisco. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.